Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, hoje sim, sobre o dia 16 de fevereiro de 2016, terça-feira. Vamos às movimentações do mercado, hoje um dia de novo movimentado e agora com o retorno do mercado americano. A gente pode ver que o nosso índice Bovespa subiu 2,13%. A gente tem o volume novamente dentro do normal, né? E apesar da alta, a gente ainda não pode dizer que a gente conseguiu romper essa resistência que nos segura, né? Nosso mercado ainda opera abaixo dessa zona, em cima, na verdade, dessa zona de resistência. Mas está desenvolvendo um movimento esperado que era de alta. No mercado americano, também temos alta, como era esperado, né? O índice Dow Jones sobe 1,39%, com uma crescente no volume. A expectativa é que prossiga o movimento em busca da resistência do início de fevereiro. E o S&P 500 futuro, que a gente já pôde bisbilhotar ontem, já deu para dar uma olhadinha na movimentação dele do pré-mercado, também manteve a movimentação altista. Você lembra que eu falei que eu achava que o mercado americano ia corrigir hoje no futuro, né? E foi o que aconteceu, né? O mercado corrigiu no pré-mercado, chegou razoavelmente perto do patamar em que operou na sexta-feira, ou pelo menos, né, ao longo do final de semana, que foi aqui, e em cima da média móvel 200 voltou a subir. A gente já consegue perceber aqui no patamar intradiário, na periodicidade intradiária, essa zona de resistência, rompendo esse patamar é mais uma sinalização de continuidade do movimento de alta. Então assim se comportou o mercado americano e assim se comportou o nosso mercado. Uma alta importante. O ING, o mini índice, teve uma alta sólida, alcançou o topo anterior, segue operando dentro daquele canalzinho de alta que nós desenhamos. Tem que lembrar, eu venho falando isso com alguma insistência, amanhã vence o ING16. Então as negociações passam a ser no INJ16, hoje já ganhou bastante volume. E esta aqui é a zona de resistência. O rompimento desse patamar abre espaço para a continuidade do movimento de alta e é isso que eu imagino que a gente vai ter. Já vamos passar para esse gráfico no intradiário, vamos primeiro falar do ING16 no intradiário e hoje o farol tende a ser longo, tá? Então, a gente teve o pregão de ontem, naquela abertura forte alta e no mercado, e ao longo do pregão, a gente fechando parcialmente o gap, né? Essa zona do fechamento do dia 12 dessa faixa de resistência seria suporte e no cenário pior, o mercado poderia vir buscar a LTA do canal. Mas nós não tivemos isso, o mercado tentou o rompimento da linha d'água, não conseguiu, inverteu e a partir do candle das 10h30 ficou um pouco mais claro o cenário altista, né? Porque a gente conseguiu romper a máxima de dia, a gente conseguiu romper esse topinho do final do pregão passado e a partir daí o mercado estabeleceu um movimento de alta que está com cara de dar continuidade. A gente tem um zigue-zague se apoiando na média móvel de 21 períodos, olhando para trás. Próximo alvo seria o topo aqui do dia 4, só que provavelmente a gente não vai ter tempo de mercado para chegar lá, porque o contrato morre. Então a gente passa para o ING16, né? Então a gente percebe o topo de ontem como resistência, agora rompida, que deve funcionar como suporte. E essa zona aqui da máxima do dia de hoje é uma resistênciazinha que está se iniciando, rompimento sugere continuidade do movimento de alta. No dólar, pessoal, o dólar apresentou uma alta importante hoje, foi um dia direcional, né? E como eu havia mencionado para vocês, se o dólar realmente acelerasse, rompesse esses topos aqui, essas máximas com violência, aquele cenário amigável para venda que pelo menos eu vislumbrava com esse movimento de queda, ele fica para trás. Eu não vejo mais venda no dólar. Tá? Esse movimento foi realmente bastante forte, virou a média de 21 períodos para cima. A gente pode dizer que a gente tem um pivôzinho de alta, um mastrinho bandeira.
pelo menos eu vejo assim, tá? A gente teve bom volume e agora minha expectativa é de ver o dólar insistindo no movimento de alta. Eu me arrisco até a dizer que é possível a gente pensar numa entrada no dólar, para quem busca uma operação curta, para buscar essa faixa de resistência aqui, pela superação da máxima de hoje, com o stop abaixo da mínima. Tá? WDOH 16 intradiário. Onde é que nós estávamos ontem? Nós estávamos aqui. Né? Então a gente havia identificado esse canal de alta, a gente teve 2 pregões de movimentação lateral, a definição de uma zona de resistência aqui e bandas estreitas. Então, se o dólar viesse a romper essa zona aqui, teria espaço pelo canal, né? Apoiado pela proximidade da média móvel, também da média móvel de 20 períodos, mas aqui pela posição da LTA, teria apoio para fazer um bom movimento de alta. O dólar abriu abaixo da linha d'água, passou para cima, mas sem se encaixar no setup, né? E aqui foi rompendo, mas foi rompendo de uma forma arrastada. Eu não gosto disso. De qualquer forma, rompimentos no início do pregão eu gosto sempre de associar a um setup desses mais comuns para o início de pregão. Barra de ignição, barra elefante, rompimento de linha d'água ou primeiro movimento. A gente não teve nenhum desses aqui, então esse não foi o ponto tranquilo para operar o dólar. Ele foi insistindo no movimento de alta e chegou nessa zona de resistência. Okay? Ofereceu um pequeno recuo e aqui rompeu. Bom, aqui nós temos aquele zigue-zague. Fica um pouco arrastado para ser um primeiro movimento, mas sem sombra de dúvida é um mastro bandeira com espaço para fluir. A gente sabe que o alvo seria essa faixa aqui, a próxima faixa de resistência, que vem desse topo e desses fundos. O canal de alta dá espaço ao dólar. E aqui que o dólar realmente ficou muito forte. Ele alcançou o alvo, passou o alvo, chegou na linha de retorno e aqui marcou um topo. Corrigiu por algum tempo até que voltou a subir. É impressionante. Olha como essa linha de retorno está segurando. Então, agora o dólar no intradiário está um pouco sobrecomprado. Mas ele vem indicando com essa movimentação enormes chances de vir buscar este topo aqui, talvez até este topo aqui. Então eu não vejo mais um cenário para venda de swing trade, né, de posição para o dólar, a não ser que ele no pregão de amanhã, quarta-feira, desenvolva um movimento muito forte, baixa, um Twin Towers, alguma coisa nesse sentido. Mas o dólar ganhou muita força. Okay? E o juro dei um F18, acelerou para baixo, até rompeu esse fundinho, né, vai se encaminhando em busca da média móvel de 200, a gente pode até fazer leitura de um máximo bandeira baixista aí, mas eu não operaria máximo bandeira baixista no juro. Tá? Então, dia de forte movimentação para cima no dólar e também no índice, né, o que não é muito comum. Bom, vamos partir para as ações. Vale 6% de alta, vai desenhando aí o zigue-zague ascendente, deve buscar os R$9, rompeu o topo anterior, entrou volume, então cenário interessante, conseguiu romper essa faixa de resistência intraday, deu um bom day trade. A Vale 3 também subiu bem, mas no intraday não fez nenhuma mutação mais clara, tá? 7,4% na Vale 3 e na BRAP, que a gente vai falando dela por conta também aí da Vale, 7,84%, subiu um pouquinho mais, ela levemente mais volátil e também deve se encaminhar para o teste da zona do gap aqui próximo a 4,25 e detalhe para o forte volume que BRAP apresentou. Então esses papéis fluíram bem. Petrobras não é um papel que nos interessava, está numa zona perigosa, chegou a subir um pouquinho no intraday, daí inverteu forte e fechou com uma correção de 1,67%. Tá? Se esse papel romper o fundo de 4,13 vai ser uma venda importante. PTR3 também está com um cenário ruim, mas operar aí dentro está ruim, até no intraday agora, pessoal, até no intraday. Ambev não performou bem hoje, ela sofreu uma paulada no final importante, mas a minha expectativa ainda é de alta nessa congestão para buscar a faixa dos 18,67. Tem uma zona de suporte muito importante aqui entre 17,60 e 17,50 que não seria fácil de ser rompida. O setor cirurgia
Gerdau volta a subir, nada demais. Tá bom, se romper esse topo aqui, a gente teria aí um pivô de alta, mas teria que avaliar no momento do rompimento. A CSNA também subiu e vai desenhando aqui um cenário simétrico que alguns vão ler como ombro, cabeça, ombro invertido, mas ainda não rompeu a faixa dos 4,50, que seria o ponto importante a ser rompido. Tá, mas apresentou uma boa alta, aí 8%. Os de Minas chegou a subir bem no pregão de hoje, mas sofreu uma boa paulada no final e deixou essa estrela cadente. Esse papel junto com o Petrobras tem uma característica boa, um cenário bom para rompimento baixista, se esses dois papéis vierem a romper o suporte desenhado. O setor bancário começou a acordar hoje. Bradesco subiu, superou várias máximas, mas não rompeu ainda os 20,30. Se romper, vai nos oferecer um master bandeira, um pivô de alto, rompimento de uma resistência importante. Também aqui a gente pode fazer a leitura de ombro, cabeça, ombro invertido, e o alvo seria provavelmente a faixa lá dos 25. Então muita atenção em Bradesco. Itaú também subiu, chegou a corrigir de forma importante no finalzinho do pregão. Se tivesse tempo de pregão, daria até vontade de comprar aqui o trade de correção. Mas enfim, a gente só deve buscar posicionamentos em Itaú, pelo menos essa é a minha leitura técnica, gráfica, se houver o rompimento dos 25,50. Banco do Brasil consegue hoje virar a média móvel de 21 períodos para cima, mas ainda não permite posicionamentos. Posicionamento só no rompimento da máxima de fevereiro ou no rompimento da mínima de janeiro. Falando ainda do setor bancário, o Banrisul, que gerou um trade vencedor e depois nos estopou nesse pivôzinho de alta, hoje deu uma boa puxada, mais de 9% de alta, entrou um volume interessante, mas apesar disso tudo não está gerando qualquer tipo de posicionamento. Eu desenhei aqui um canalzinho de alta que eu imagino que será respeitado ao longo da movimentação. BBTG11 chamou a nossa atenção ontem, acionou que seria aí uma compra por correção, mas não foi muito longe. Esse papel deslancharia mais fortemente se viesse a romper os 17,50. Hoje, de novo, foi o dia das tosqueiras, né, pessoal? Principalmente dentro do setor de varejo e construção. Vamos falar destes papéis. PDGR, destaque do dia, uma alta de 38,34%. A gente deu call de compra pelo rompimento do Márcio Bandeira e tem certamente muita gente está posicionada desde o rompimento aqui do dia 1º. Até então não gerou stop, esse papel tem condições de subir um pouco mais. Eu chutaria o alvo aqui próximo a 8,85, média móvel de R$209. Tá. Outro papel que vinha subindo bem, que não é do setor de construção, é a Lelis Blanc. Chegou a subir hoje mais 30%, mas recuou e fecha numa queda de 10%. Acho que a gente deve estar vendo agora a finalização desse movimento de alta, mas ainda não é um gráfico bom para vender. Não busca vendas aí, está muito perigoso. O candle de hoje já pode ter encerrado as vendas de curto prazo. Na minha surpreenderia se a gente visse Lelis Blanc subindo amanhã, mas dificilmente vai conseguir romper esse topo aqui. Provavelmente vai ter agora uma movimentação corretiva no papel. E esse papel já está apresentando um padrão de muitos leilões ao longo do pregão, que deixa muito difícil operar no intraday. Se a gente tiver uma negociação fluida, daí tu até pode se arriscar um capital muito pequeno, mas está perigoso. Quem mais? Reside nos deu um bom trade, né? Compra na superação da máxima do dia 20 e o encerramento dessa posição teria ocorrido somente no dia 12, 70% acima. Tá? E hoje está rompendo essa consolidação, fica com uma cara de massa bandeira, tem bom volume, a média de 200 é incômodo aqui, mas uma posiçãozinha pequena pode valer a pena, o mercado está aquecido, vejo condições desse papel de buscar os R$6. Mills chamou a nossa atenção ontem. Eu mencionei a possibilidade de compra na superação da máxima de ontem, isso aconteceu e pode não parecer, mas o papel depois disso subiu mais de 100% acima da máxima de ontem e com isso teria cumprido a RP por volatilidade. Subiu na verdade 8%.
acima da máxima, tá? E a RP seria de mais ou menos aí uns 5,9%. Então já alcançou o alvo, mas tem condições de mais. Não descarta um pullback. Ocorrendo o pullback, a gente fica atento para a finalização desse processo de pullback. Tá? A Mills tem potencial para subir legal, pessoal. Okay? É um retângulo sendo rompido no fundo ou um triângulo ascendente, como preferir. Gafisa, já mencionamos? Não, Gafisa é outro papel que rompe. Outro que a gente pode considerar uma tosqueira, está rompendo o pivô de alta, um maço e bandeira. E rompe também a média móvel de 200. Só sinto falta do volume. O volume foi meio tímido hoje. Tá? Então, não me parece ser a melhor aposta, mas o papel teria potencial para buscar a próxima faixa de resistência lá por volta dos 2,75. DIR 3 já não é tão tosqueira, mas também tem valor bem baixo, rompe um topo anterior, dá para fazer leitura de um maço e bandeira, volume acima da média, deve tentar buscar aqui a média móvel de 200. Even, eu acho que a Even tem talvez o melhor equilíbrio dos sinais de hoje. Even rompe uma resistência bem longa que atua no papel desde o gap de maio. Essa estrutura já foi testada várias vezes, inclusive agora recentemente, e o papel rompe com candle sólido. Podia ter um pouco mais de volume, se a gente tivesse mais volume eu ficaria mais certo do trade, mas me parece um papel interessante. Se quiser ter um pouquinho mais de certeza no trade, busca a operação pela superação da máxima. Cyrela, esse menos tosqueira de todos. A gente vem falando de Cyrela pelo rompimento da cunha. O que a gente poderia esperar com essa movimentação é que venha buscar o topo de dezembro. E com o candle de hoje vai ficar muito próximo, mas pode ir além. O alvo mais longo dessa cunha está bem acima aqui dos 8,30. E a média móvel de 200 está traindo o preço lá para cima. É um maço bandeira. Dá para buscar compra nesse maço bandeira de Cyrela. Desses papéis, Cyrela e Even são os dois que eu mais gostei para posições a partir do pregão de hoje. Ainda dentro das tosqueiras, a gente pode falar da VVAR11 via varejo. O papel subiu 15% hoje. Nós mencionamos esse papel também no farol de ontem. A gente vem falando desde, na verdade, do rompimento que nós tivemos aqui no dia 2. Também rompeu uma cunha e deve buscar o topo de outubro. Então, deve buscar pelo menos ali a faixa dos 5,20, está se encaminhando para lá. Gerou compra para o gap de fuga na superação da máxima de ontem e deve continuar esse movimento então até essa faixa aqui de resistência. Magazine Luiza também deu continuidade ao movimento de alta, está rompendo inclusive o topo aqui de janeiro. O meu chute é que o papel deve buscar a média móvel de 200 antes de oferecer alguma correção. Das tosqueiras, quem ficou devendo o movimento foi a PRML3. Ela rompeu bonito ontem, mas hoje não fluiu. Na verdade, ela ofereceu uma alta aí de uns 2,6% e acabou fechando uma correção de 1,44%. Mas a operação continua válida. Tá? A queda foi com baixo volume, a expectativa segue sendo de alta. Eu fiz uma bagunça aqui na lista dos papéis que eu ia seguir, porque eu saí da ordem alfabética. Vamos resgatar os que ficaram para trás. Milho, CCMH16, faz um novo candlezinho feio, em cima aqui da zona de resistência de janeiro. Talvez ofereça uma correçãozinha, mas pelo modelo da média móvel de 9 é para se manter posicionado. Esse contrato, o CMH16, vai vencer, se não me engano, em 15 de março, então tem tempo ainda, tem pelo menos um mês de negociação, mas para novas posições mais longas, talvez pela média móvel de 9, já compensa começar a acompanhar mais de perto o CCMK16. E esse contrato ainda não conseguiu romper esse topinho anterior. Se romper, seria um sinal interessante para uma entrada. Na verdade, o CCMK16 rompendo para baixo vai dar uma boa venda e rompendo para cima vai dar uma boa compra. Então acho que vale a pena acompanhar esse contrato junto com o CCMH16.
Vamos ver qual que tá tendo mais negócio. 109. O H16 ainda é mais líquido. Com gás não perdeu a mínima de ontem. Vai ficando cada vez mais com cara de massa bandeira. Se romper aqui os 43,50, deve dar mais uma puxada em busca daí dos 17. CEL 3, a gente estava acompanhando mais pelo intraday, né? Na expectativa do rompimento aqui dos 30. O papel até rompeu os 30 nesse candle aqui, mas como eu menciono sempre, esse tipo de rompimento começo pregão gosta de associar algum setup. O caso seria o primeiro movimento que se desenhou, mas que não foi rompido. E agora o papel vai ficando menos interessante. Tá? Ele já vai desconfigurando o cenário bacana que existia antes. Detex faz um forte rompimento. A Detex tem uma boa correlação com o dólar, rompeu um ombro, cabeça-ombro invertido, é também um mastro bandeira. Tem condições de prosseguir o movimento, apesar de já estar um pouquinho esticado. Vamos ver o índice de afastamento aqui. Já está em 40, já está em 41, né? Uma zona histórica perigosa. Mas tem, pela força que o papel está demonstrando, tem condições de prosseguir nesse movimento de alta no curto prazo. E se houver um movimento corretivo que traga no intraday os preços para próximo aqui dos 5,80, eu veria isso uma oportunidade de fazer aquela pescaria, sabe? Na expectativa do papel conseguir se recuperar até o final do pregão e fechar mais alto. Eu ficaria atento a essa possibilidade. Junto aí a gente teve Fibra dando uma acordada, faz uma barra de ignição, mas que não tem um bom posicionamento. SUS B5 também faz uma barra de ignição, tem o melhor posicionamento, né? Conseguiu segurar, enfim, em cima daquele suporte entre os 13, quase 14 e 13,60, mas a média ali também me incomoda. E a Klabin ainda não conseguiu romper. O Klabin é o papel que está mais bonito se conseguisse romper a faixa ali dos 21. Embraer também que tem relação com o dólar, que subiu bem hoje, está rompendo esse topinho anterior, é um pivô de alta que se apoia em cima de um topo prévio rompido primário, né? Então tem uma característica boa, deve buscar a faixa dos 30 com 40, 30 com 50. HTX rompe um pivô de alta, mas a posição da média móvel de 200 períodos ali é bem desconfortável junto com aquela sombrinha, tá? Então não me parece ser o melhor papel para posição. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. A gente falou de vários papéis no final das contas, né? Eu acho que os mais importantes nós abordamos. Então temos tido pregões interessantes, né? Eu fico por aqui, espero que tenha sido útil e até amanhã.